E a gente segue falando sobre economia aqui. A gente tem um convidado na programação da nossa TMC, no nosso TMC 360, que é o economista, professor, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Como vai o senhor? Muito bom dia. Bom dia, João. Bom, a gente tem aqui uma pergunta em cima daquilo que a gente estava conversando com o nosso colunista Guilherme Ravache, que é o cenário internacional, mas projetando esse cenário internacional na política local, na política nacional. Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia, não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que dá para a gente prever não, né? Prever é feio, projetar agora estando no meio do mês de maio, hein, ministro? Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou, é a economia estúpido, é a economia idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição. E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas? Desculpe, eu não entendi bem o que você falou. Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas. Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. O público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos, não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral. Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? É o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado? Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo no processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. E, em segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo, o preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha, e assim por diante, né? Então, a eleição ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial. Vou aproveitar que o senhor falou sobre emprego e desemprego. Nós estamos, inclusive, no nosso programa de hoje, nosso jornal de hoje, com 2 entrevistas, uma que já foi feita, outra que vai ser feita em seguida, sobre o fim da escala 6x1. Nós sempre trazemos ponto e contrapontos, tratando de assunto que pode ser polêmico e que tem 2 lados, mas o senhor, como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, ou para aprovar neste momento, uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim, nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país. Não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana. Né? Então, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá. Né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. Na indústria, a indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6x1 se traduzirá automaticamente em custos. Custos para as empresas, custos para as associações, custos para a sociedade, isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, tá certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ir tantos dias para o trabalho de ônibus, ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está. Né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia a mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como com as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio. Né? Então, essa medida ela é equivocada em qualquer ângulo que você possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. E só para concluir, eu ouço muita gente, vejo muita gente, mas vocês, economistas, também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós estamos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência, de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%, a brasileira 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo. Né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, obrigada pela entrevista e pelas suas considerações aqui no TMC 360. Até uma próxima. Obrigado, Joana. Obrigado, João. Um abraço.